Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a 11ª semana e primeira aula dessa 11ª semana, a gente vai falar durante essa semana sobre estimativa da média aritmética e da proporção. Só que agora a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade à semana passada. Se você não viu a semana passada, vai aparecer um card aqui em cima. A gente vai falar aí sobre a temática do que fazer quando a gente tem uma amostra pequena, né? Então vamos dar uma olhadinha melhor nessa primeira aula, nessa questão. E é claro, tem outras questões adjacentes, mas o foco vai ser isso ao longo dessa semana, tá? Então, primeira coisa importante quando a gente vai aí construir um intervalo de confiança é para fazer a estimativa do parâmetro populacional da média Mi, considerando amostras pequenas, né, usando amostras pequenas, a gente vai levar em conta as seguintes condições. Primeiro, a população da qual a amostra é extraída, ela segue uma distribuição normal, tá? O tamanho da amostra é sempre pequeno, né? É pequeno, na verdade. Então, n menor ou igual que 30. E o desvio padrão da população, sigma, não é conhecido, tá? Então, são essas as condições aí para as quais a gente vai usar os seguintes equacionamentos, tá? Então, lembrando aí, pessoal, que a gente tinha a construção do intervalo de confiança, né? A gente precisava estipular um certo nível de confiança, que a gente indicava ali por 1 menos alfa vezes 100%, tá? No nosso caso, quando a amostra aqui está grande, né? Para amostras pequenas, né? A gente vai ter algo muito próximo do que era para amostra grande, tá? Que a gente usava aí o X médio, X barra, que é a média amostral, né? Mais ou menos, aí sigma, X amostral, X barra, ou S, X barra, tá? Então isso aqui era um equacionamento muito próximo do que a gente tinha. Só que agora, ao invés de ser uma letra que indica o uso da normal padrão, a gente vai ter uma outra letra, que é essa letra T aqui, tá? E essa outra letra T é uma outra distribuição que não é a normal, ok? Então, essa letra T, na verdade, é uma distribuição chamada distribuição T de student, tá? E a gente vai conhecer melhor, vai entender melhor como que ela funciona, tá? Agora, só relembrando aqui, esse equacionamento aqui, pessoal, a gente sempre tentava utilizar aí o desvio padrão da população dividido por raiz de n. Se a gente não tivesse disponível este valor do desvio padrão da população, a gente usava o desvio padrão da amostra como uma estimativa do desvio padrão da população para chegar no S de x barra, tá? Muito bem. Então, agora o que que tem que a gente tem que tomar cuidado? A T de Student também vamos ter que informar o nível de confiança especificado, assim como a gente fazia para normal, tá? Só que nesse caso, pessoal, como é que a T de Student funciona? Ela não tem só um parâmetro, né? A gente não vai só formar o nosso alfa lá, o nível de confiança, para chegar no nível de 1 menos alfa vezes 100%, que é o nível de confiança que a gente quer, né? A gente tem que tomar cuidado porque, além do nível de confiança, a gente tem que informar um outro parâmetro, né? Então, vocês podem ver nessa figurinha aqui que temos aqui o nível de confiança, né? Qual que é o valor do alfa para construir um certo intervalo de confiança, um certo intervalo com um certo nível de confiança. E, além disso, a gente tem aqui um segundo parâmetro que é o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? N menos 1. O que é esse N menos 1? N é o tamanho da amostra, menos 1. Tá? Então você tem que informar o grau de liberdade e o nível de confiança que você quer. Tá? E o que você. Outro cuidado que você tem que tomar é o seguinte, pessoal. Por exemplo, é, normalmente a distribuição que está sendo fornecida por uma T de Student é bicaudal. O que significa bicaudal? Significa que quando eu te passo esse valor de T, ou menos T, ele está associado ao quê? A alfa sobre 2 valores por cento da população está fora, está abaixo de T menos T ou acima de T, tá?
Então, isso é legal para o intervalo de confiança, mas mais para frente a gente vai ter que lidar com isso de outra forma, tá? Então, a gente costuma chamar de grau de liberdade. Agora, o que acontece? Tem alguns livros que fornecem para você a T de estudante bicaudal. Então, para esses livros, para essas referências que já te fornecem bicaudal, é interessante porque o alfa aqui significa que ele já distribuiu em ambas as caudas alfa sobre 2, é, digamos assim, o percentual da população, né, percentagem da população, para mais e para menos, que é o adequado para um intervalo de confiança. Agora, veja que tem algumas situações aqui, alguns livros, que eles fornecem uma tabela e a área que eles estão fornecendo é unicaudal, que a gente chama de unicaudal. Por quê? Porque eles só falam o seguinte: esse grau de liberdade que está dado aqui e esse alfa que está dado aqui, esse alfa, na verdade, é só correspondente ao valor que está acima de t. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos pegar esse valor aqui, ó, 0,5, né? Eu falo assim, se eu pegar alfa para essa tabela aqui, com essa distribuição t de estudante desse jeito, né? Então, significa o quê? Significa que esse alfa está associado que esse pedacinho acima de t, né, vai ter 0,05 da população, tá? Que seria aí 5% da população. Só que, na verdade, se você pega e usa também menos t, que é o caso do intervalo de confiança, né? Porque você tem mais t e menos t. Então, se você coloca menos t, você vai ter mais 0,05 ou 5% da sua população, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Tem que tomar esse cuidado, porque você tem a situação bicaudal. Então, na tabela bicaudal, isso aqui é uma tabela que junta as duas. Tem isso ainda, tem tabelas que juntam as duas tabelas, tem referências que tem isso, tá? Então, se for bicaudal, você já pode pegar o 1 menos o valor de alfa por cento, vezes 100%, e aplicar aqui na bicaudal. Agora, se não for bicaudal, se for unicaudal, você vai ter que pegar alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2%, e aí você vai aplicar esse valor, o alfa sobre 2 aqui daria 5, menos 1 dá 0,95, vezes 100 dá 95%. Então aí, alfa sobre 2 está associado a esse unicaudal aqui, tá? E aqui é alfa mesmo, já direto. Isso tudo para você poder ler a tabela da T de Student e saber qual é o valor de T que você pode utilizar. Então, dependendo do tamanho da amostra, menos 1, e do valor de 1 menos alfa vezes 100%, e se é bicaudal ou unicaudal, aí você chega no valor da T de estudante que você tem que usar naquele intervalo para chegar no valor do limite superior e inferior do intervalo, tá? Bom, pessoal, essa aula ficou bem longa. A gente está quebrando em pedacinhos. E próxima aula a gente vai treinar esse conceito que eu estou falando aí da T de student, tá? Então vai testar aí para cálculo de T para alfa igual a 95%. Aí vamos treinar mais esse conceito antes da gente avançar, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.